Boa madrugada para você, começando mais uma madrugada astral aqui na Vibe Mundial, nos 95.7 da Vibe Mundial, para você que nos ouve através das ondas do rádio e também através da Astral TV, essa emissora espiritualista que traz conteúdos, que traz tantas coisas legais idealizadas aí pelo Edu Scarfon. Então, bem-vindos, né, à Madrugada Astral. Eu sou o Pai Anderson, um dirigente espiritual da Oca dos Caboclos. A Oca dos Caboclos, que é um terreiro de Umbanda localizado ali na região do Tatuapé, próximo da estação Carrão do metrô, que tem giras aos domingos de atendimento gratuito. Então, se você precisa falar com as entidades espirituais, se você precisa de atendimento espiritual, o nosso atendimento é gratuito, sempre aos domingos, 15 horas. Para saber a programação, é só seguir a gente lá na Oca dos Caboclos, no nosso Instagram, ou através do nosso WhatsApp. Eu vou deixar você pegar papel e caneta para anotar o número ou pegar seu telefone. Então, o nosso WhatsApp é 11 9 5737 5453, 11 9 5737 5453 e o nosso Instagram, Oca dos Caboclos. Então, lá no Instagram você tem os conteúdos do Pai Anderson, tem as várias coisas que a gente fala sobre Umbanda, que a gente fala, que a gente explica, que a gente ensina para você, e vários conteúdos também no YouTube. Então, você pode acompanhar no YouTube da Astral TV, você tem os nossos conteúdos, tem o podcast que o Pai fez dias desses aí, maravilhoso, com o Edu e com a Sandra Suzy. Então, tem vários conteúdos legais aí. Em breve, o programa do Pai, às quartas-feiras, 8 da noite, o Pod Pai, falando tudo que o Pai tem direito e mais um pouco. Se você conhece o Pai Anderson, você sabe que eu falo mesmo, né? Então, vamos lá, vamos começar mais um programa hoje aqui. Me dê licença para entrar na sua vida espiritual hoje, para tratar de assuntos de espiritualidade, de amor e também para trazer algumas reflexões, né? Para falar sobre algumas coisas importantes da nossa vida. E hoje eu queria falar com vocês sobre o papel dos orixás, o papel das entidades na nossa vida cotidiana e como que eles influenciam, né, os nossos caminhos, como que eles influenciam as nossas escolhas, né? E hoje é isso, né? Vamos falar da importância das entidades espirituais nos nossos caminhos. Então vamos começar falando, né? Sobre esse assunto, que é um assunto também que traz bastante reflexão, que muitas pessoas me perguntam, pai, mas o orixá, a entidade, eles influenciam na nossa vida, no nosso caminho? O que que eles fazem, né? Onde que eles estão? Eles vão trabalhar junto com a gente? Eles vão no cinema junto com a gente? Enfim, onde que os orixás estão nesse momento, né? E as energias, elas estão conosco o tempo todo, né? E aí ela vai estar mais próxima ou mais distante de acordo com a nossa vibração. É óbvio que se a gente estiver vibrando negativamente, se a gente estiver vibrando a raiva, né, as coisas descompensadas, que energia de orixá, de entidade, de mentor, não vai estar junto com a gente, né? Até porque eles não se ligam a essas energias. Então a gente precisa estar com as energias limpas, com as energias boas, e a partir daí nós vamos ter proximidade com os nossos mentores, com as nossas entidades, e que muitas vezes eu posso dizer para vocês aqui convictamente que às vezes, ou quase sempre, as entidades, os nossos mentores, eles passam até na nossa frente para tomar decisões da nossa vida, viu? Eles entram na frente para poder tomar decisões da nossa vida que às vezes a gente não consegue ter discernimento, que às vezes a gente não consegue ter força. Então, é muito importante a gente ter uma conexão com os orixás, ter uma conexão com as nossas entidades espirituais da maneira correta, né? Vibrando amor, vibrando boas energias, vibrando coisas boas, porque desta forma os orixás, eles estarão próximos da nossa vida. Hoje, a Umbanda é um dos caminhos que nós temos para que você se aproxime das suas energias espirituais, mas existem outros caminhos. Nós temos o candomblé, nós temos o espiritismo, nós temos o ocultismo, nós temos o tarô, as runas, os oráculos em geral. Qualquer um desses caminhos, eles nos aproximam do nosso caminho espiritual, eles nos aproximam da nossa espiritualidade. E a partir daí, nós vamos desenvolver essa espiritualidade mais aguçada ou menos aguçada. Todos os caminhos são para todas as pessoas, pai? Pai, eu decidi que eu quero jogar tarô.
Eu decidi que eu quero jogar búzios. Búzios não. Tarô, que eu quero jogar runas, que eu quero ler a borra do café, que eu quero trabalhar com oráculos, pai. Existem duas coisas diferentes. Existem coisas que são relacionadas a algo chamado de dom nato. O que é o dom nato? A pessoa nasce com este dom de leitura e que ela não precisa de nenhum curso, de nenhuma apostila, de absolutamente nada para que ela faça uso do instrumento. Isso é uma coisa. A outra coisa é o curso, né? A outra coisa é o curso. Eu posso fazer o curso? Posso. Eu vou ter, pessoal, a mesma leitura de quem... A pessoa que tem um dom nato, ela tem a mesma leitura de quem não tem, de quem está fazendo um curso? Não vou decepcionar vocês, mas vou dizer que não. Eu posso ser um excelente oraculista? Posso. Eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que me conectar muito. Mas é diferente de quem já nasce com dom. Simples, vou explicar para vocês uma coisa. Não tem gente que nasce com dom de cozinhar? Não tem? Aí você pergunta para a pessoa assim, com quem que você aprendeu a cozinhar? A pessoa fala, não sei, com ninguém. A pessoa nunca fez um curso, e ela cozinha muito melhor do que quem fez o curso. Então, o dom, ele vem na nossa vida como uma espécie de plus, né? Ele vem na nossa vida como uma espécie de presente divino. Não significa, repito aqui para vocês não brigarem com o pai, não significa que quem faz curso não vai ser um bom oraculista, mas o que eu estou dizendo é que existem coisas que são diferentes. Quando a gente vai e traz para a linha da Umbanda, por exemplo, a curimba, né, que são aqueles tambores que são tocados nas giras e etc., os melhores curimbeiros, tabaqueiros que eu conheço nunca fizeram curso. Agora, conheço quem fez curso e toca muito bem. É igual? Não é igual. Aliás, um beijo pro Nego Júlio, um beijo pro Ganilton, um beijo pro pai Wesley lá que segura o Ogan da Oca, que segura o atabaque da Oca também. Um beijo pros meus filhos que tocam, mas é uma realidade. É uma realidade. Então, o dom, ele não exige tanto, né? Quando a gente já tem o dom, a gente não tem tanta exigência. Quando a gente não tem o dom, a gente precisa estudar mais. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Então, eu posso trazer, eu posso estudar, mas tem coisas que são natas. E quando é nato, não precisa de tanto estudo, precisa mais de dedicação, né? Mais de aceitação e assim por diante. Sandra Suzy, estava conversando com ela o dia que eu vim aqui, da última vez na Vibe. Sandra Suzy nunca fez um curso de cartas, nunca fez um curso de tarô. O pai Anderson nunca fez curso de tarô. E pergunta para as pessoas como é que eu jogo tarô. Tanto que outro dia uma filha me mandou uma posição de tarô. Pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa posição de cruz aqui do tarô, o que significa? Eu falei, meu bem, não sei. Mas pai, como você não sabe? Eu não jogo por método. Eu não jogo por método. E o que é método? Método cruz, método folha, método sei lá o quê. Nem eu sei os nomes, tá? Eu não jogo por método. Eu jogo por intuição e eu jogo por visão. É diferente. Então, tanto que tem até o Gemerson, que é meu filho, aliás, um beijo pro Gemerson, já várias vezes me cobrou, pai, você tem que dar curso de cartas. Falei, gente, eu não sei dar curso de cartas, porque eu não fiz curso de cartas e eu não sei nem como ensinar vocês a lerem. Tem gente que faz o curso, que é muito bom, inclusive o André Mantovani tem cursos maravilhosos de tarô, mas eu não sei dar curso de uma coisa que eu não aprendi com curso. Né? E assim é a Umbanda em geral, né? Assim são as religiões espíritas em geral. A gente tem o dom da incorporação, o dom da pintura mediúnica. Ninguém vai dar curso de pintura mediúnica. Você tem que ter o dom para ter aquilo. Você tem que ter o dom. E não adianta você fazer o curso lá de pintura em óleo, que não vai vir a intuição para você fazer na hora. Então não vai dar certo, né? Então hoje a juventude, né, as pessoas principalmente as pessoas mais jovens, elas estão muito apegadas a essa questão de curso. Vamos ter que falar, tudo tem que fazer curso. Pessoal, a espiritualidade,
A Umbanda, o Candomblé, eu não vou nem falar da Umbanda, porque a Umbanda a gente tem hoje muitos materiais, muitos cursos, mas quando a gente fala de Candomblé, não existe apostila de Candomblé, você tem que aprender no chão, na raça, né? Lá na função. É assim que se aprende, não é apostila, não. Não é curso da internet, não. Estou desvalorizando o curso? Não estou, pessoal. Eu só estou falando para vocês que não adianta ter o curso, fazer o curso e não usar a prática para isso. Então hoje, né, principalmente as pessoas mais jovens, elas querem tudo no curso, quer tudo na apostila, né, quer tudo ali mastigado e não é assim. A espiritualidade não é mastigada assim, tem coisas que até hoje eu ainda não sei. E que eu vou saber na hora certa. E não adianta eu ir lá fazer curso para aprender, porque eu não vou conseguir compreender, né? Então hoje, os jovens, né, o pessoal tem, a gente tem recebido muitas pessoas jovens nos terreiros, muitas pessoas jovens no candomblé, enfim, na espiritualidade em geral, muito curiosos, né, assim, querendo saber muitas coisas, já querendo dar passos maiores, passos mais largos, com ansiedade a mil, né, ansiedade que é o mal do século. Então, assim, com ansiedade a mil, e a Umbanda, né, o Candomblé, o Espiritismo, o esoterismo, o ocultismo tempo. Exigem tempo, pessoal. Então a gente precisa dar tempo para as coisas acontecerem. A gente precisa ter maturidade para as coisas avançarem. Senão não dá certo. Senão vai ser uma coisa em vão, vai ser uma coisa vazia. Porque a gente não tem, né, como ir para o terceiro andar sem a gente ter passado pelo primeiro, pelo segundo. Ah, não, mas eu vou de elevador. Mas o elevador também passa pelo primeiro, segundo, não passa? Ou já vai direto do primeiro para o terceiro? Do térreo para o terceiro? Não vai? Não vai. E eu sempre falo uma coisa que é assim, quando a gente quer pular etapas na vida, quando a gente quer pular fases, a gente tem que voltar depois para poder passar de novo por aquilo. Cada coisa, cada degrau sustenta o outro. Você nunca vai ser um bom gerente se você não tiver sido um bom supervisor, se você não tiver sido um bom analista, se você não tiver sido um bom operador. Nunca você vai ser. Porque você não conhece lá embaixo o que é para você poder ser um profissional completo. Hoje a carreira não tem mais valor nas empresas, né? Infelizmente, né? Ficar nas empresas não tem mais valor, nada disso tem mais valor, né? Hoje é tudo instantâneo, imediato, ou ansioso, né? Tudo a gente já quer agora, não tem tempo de esperar. Mas quando a gente estuda carreiras e assim por diante, a gente entende que existem comportamentos que precisam ser desenvolvidos antes de você avançar para a próxima etapa. Você nunca vai ser um bom pai de santo, uma mãe de santo, se você não tiver sido um médium assíduo. Se você não tivesse ter sido um filho exemplar. Porque como que você quer comandar uma casa se você não foi um filho exemplar? Se você faltava nas giras, se você não tinha respeito pelo seu pai de santo, se você só falava mal da sua casa, como que você vai liderar um time desse jeito? Como é que você vai liderar outras pessoas desse jeito? Você vai ser um péssimo pai de santo, um péssimo gestor. Isso serve para a empresa, isso serve para a vida. Como é que você vai ser um bom pai se você não é um bom filho? Me expliquem. Me expliquem como que funciona essa conta. Não vai, gente, né? Então, hoje a gente tem muita ansiedade, né? As pessoas estão muito ansiosas, querem as coisas para ontem e não é assim que funciona, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento e a gente tem que entender esse momento, né, da nossa vida. Bom, dentro da espiritualidade a gente tem as vivências, né? A gente tem várias coisas que acontecem que precisam ser entendidas, né? Quando a gente fala da espiritualidade ali da Umbanda, do Candomblé, a gente tem as cantigas, né, que precisam ser vivenciadas. Eu sempre falo para os meus filhos que a cantiga, a música, o ponto, né, como vocês queiram chamar, ele tem uma história, ele tem um enredo. Então tem um ponto de Xangô que fala assim:
Pedra rolou, pai Xangô, lá na pedreira. Afirma o ponto, meu pai, na cachoeira. Tenho meu corpo fechado, Xangô é meu protetor. Então, se você entende o que está sendo cantado, se você entende o que está sendo falado, né? Então, pedra rolou. Por que essa pedra rolou? Né? Lá na pedreira, afirma o ponto. Então, todas as cantigas, elas trazem, né, essas reflexões. E as cantigas do esoterismo, e as cantigas das rodas que você participa, e tudo aquilo que louva o sagrado, precisa ser entendido por que você canta. E não adianta só cantar da boca para fora, né? Não adianta só falar da boca para fora. A gente tem que falar com o coração, a gente tem que falar com a alma. E isso muda toda a nossa vida, isso muda todo o processo, né? Isso muda tudo aquilo que a gente está falando. E voltando aqui no tema, né, a importância, né, da conexão com a nossa espiritualidade para mudar a nossa vida. Então tem muitas pessoas que usam branco, tem muitas pessoas que frequentam o terreiro todos os domingos, tem muita gente que vai lá comungar na igreja católica, tem muita gente que vai lá, né, louvar e vai lá, não é louvar, né, mas vai lá no culto, cantar, vai lá no culto, louvar, né, no culto, e sai dali e é uma pessoa que não dá nem para dizer que é uma pessoa. É só prejudicando o outro, é só falando do outro, é só fazendo coisas horríveis. De que adianta você bater no peito? De que adianta você dizer que você segue uma religião se você não entende o princípio básico da religião? Você sabe qual é o princípio básico? Você sabe o que significa religião? Vocês sabem, eu vou contar para vocês. Religião significa religar. E nos religar a Deus. Então, o que não religa a Deus não é religião. E aí vocês já cortam tudo aquilo que vocês pensam que é religião, que não louva e que não religa a essência a Deus. E tudo aquilo que não religa a essência a Deus é uma seita. Entenderam? Refletiram? Então, a religião é o que nos religa a Deus. E quando a gente se religa a Deus, quando a gente se religa ao astral, ao plano superior, e aí, eu não acredito em Deus, eu acredito em Oxalá, eu acredito em Olorum, não tem problema. Você acredita numa força de luz, numa força superior, não é? Boa, branca, limpa, não é isso? Quando você pensa nisso, quando você acredita nisso, você já entende que você como ser humano precisa ser diferente. Que você como pessoa precisa ter um outro comportamento. Que você como pessoa precisa agir de forma diferente. Entende a importância que você tem quando você passa a dizer que você é alguém evoluído, com espiritualidade desenvolvida e assim por diante? Espiritualidade não é só para o dia da gira, não é só para quando você precisa, não é só para... Não, espiritualidade é para o dia a dia. Espiritualidade, e a gente volta aqui, né, como que a gente manifesta as nossas energias, né, no nosso dia a dia, é assim, é fazendo bem, é ajudando o outro, é falando palavras positivas, é construindo, ajudando o outro a ser construído, a melhorar, a crescer junto, a ter gratidão, a ter amor, a ter fé. É isso, esse é o mod da vida. É por isso que a gente precisa de proximidade com a nossa espiritualidade, né? E a gente tem um outro assunto aqui, né, quando a gente fala das manifestações, que é a ética, né? É a ética no nosso trabalho espiritual, é a ética dentro e presente, né, na nossa espiritualidade.
Então, é dessa forma, né? E o que que é a ética, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a ética é tudo aquilo, né, que preserva o outro, é tudo aquilo que não expõe o outro. Então, muitas vezes, a gente tem ali um nível de consciência do nosso atendimento, a gente tem um nível de entendimento do que a entidade está dizendo pro médium, para aquela pessoa que está ali. Muitas vezes a gente tem, né, esse entendimento. E aí a gente pega esse entendimento que a gente tem e passa esse conteúdo que não é nosso para frente. Comenta com outro irmão do terreiro, dá risada sobre o problema do outro. Vou contar uma coisa para vocês aqui. O programa tá bem leve hoje, né? Mas eu tenho que contar isso. E o que eu fiz também, que é importante, né? Quando a gente fala de ética na Umbanda, quando a gente fala de ética nos trabalhos. Eu tinha 2 médiuns na minha casa que eram muito, muito bons, que trabalhavam muito bem. Em um determinado dia, um outro médium passou em atendimento com uma dessas pessoas, com um dos guias dessa pessoa, e essa pessoa vivia um problema no casamento muito grave e, com toda a confiança, contou para essa entidade, contou para para essa entidade que estava presente ali no médium. E esse médium, ao invés de deixar essa história ser levada junto com a entidade, desceu para a porta do meu terreiro, né, para a porteira lá, para o portão do terreiro, e ficou contando para os outros médiuns da corrente o que tinha sido falado entre o médium e a entidade. Olhem o absurdo, gente. Olhem o absurdo. Eu imediatamente desliguei esses 2 médiuns da corrente. Não que foi se consultar. Esses 2 médiuns que estavam falando e dando risada. E dando risada do que estava acontecendo na vida da pessoa. Então a gente tem que ter seriedade no nosso trabalho. História de guia é história de guia, história de entidade é história de entidade, história de jogo de búzios, de carta, daquilo que você joga é do jogo, não é seu. Você não tem o direito de levar essa história para frente. Você não tem o direito. Então, quando a gente fala de ética, a gente está falando disso também. A gente não está só falando de assédio. Assédio é o visível mais que a gente consegue identificar mais rápido hoje. É o que a gente consegue identificar mais rápido. Então, muito cuidado com o lugar que você frequenta, muito cuidado com o local que você vai. Observe a corrente. Eu sempre falo, antes de entrar em qualquer terreiro, antes de entrar em qualquer lugar, observe antes de entrar quais são os comportamentos de todo mundo, desde o dirigente, a pessoa da copa, a pessoa que trabalha na cozinha, a pessoa que fica na portaria. Observe todos os comportamentos, pessoal, para ver se você está preparado para viver aquilo. E para ver se aquele lugar é um lugar certo de viver a sua espiritualidade. E repito, ética em primeiro lugar. O problema não deve nunca ser aberto. Ah, mas fica para mim, pai, fica aquela coisa. É só você deixar ir que vai. Agora, se você ficar querendo trabalhar o problema do outro na sua cabeça depois da incorporação, vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Então, é isso, né? A nossa espiritualidade, ela está presente na nossa vida desde que a gente permita, desde que a gente deixe que as coisas aconteçam. Porque se a gente não deixar, se a gente só ficar vibrando negativo, se a gente só ficar vibrando dessa forma, a espiritualidade nunca vai estar próxima da gente. A espiritualidade nunca vai permitir que as suas entidades, que os seus guias, que os seus mentores estejam junto de você, se você passa o tempo todo vibrando negativo, falando mal do outro, prejudicando o outro, não sendo grato pelas coisas que os outros fazem por você. Tá bem? Bom, Oca dos Caboclos, o nosso Instagram, o meu WhatsApp 11 95737 5453 e giras sempre aos domingos. É só seguir a Oca dos Caboclos, né? Segue a gente lá no Instagram,
chama a gente no WhatsApp que você recebe toda a programação. Fiquem com Deus, uma excelente semana e que os orixás sempre, sempre abençoe vocês.